Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aí mais uma live. Hoje o tema é Meu filho não quer comer, é uma preocupação de muitos pais. Vou dar um tempinho para vocês entrarem. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vou dar só um tempinho para o pessoal entrar. Espero que estejam todos bem em casa. Vão falando de onde vocês são, qual a idade dos filhos de vocês. Estão me ouvindo bem? Tudo bem por aí? Gente, esse tempo tá louco, né? Esfriou de novo, aí volta calor, aí esfria. Vão falando aí de onde vocês são e qual a idade do filho de vocês, tá bom? Vou só dar mais um tempinho aí, uns minutinhos pro pessoal entrar, que eu marquei a live às 10h45. Vamos tentar entrar aí com pontualidade aí, com muita informação pra vocês. Quem não puder assistir tudo, depois eu vou deixar gravado no IGTV. Semana passada eu tive um problema e eu acho que não ficou gravado, mas hoje eu vou tentar e espero que dê certo. Crianças de 1 ano até 6 anos, até que é a fase da seletividade alimentar, tá? Bom, vou dar mais um tempinho pro pessoal entrar. É sempre bom evitar doce mesmo. Doce é a polêmica. Eu vou ver se eu faço uma live com esse tema para os próximos dias aí, para as próximas quintas-feiras. Vamos lá, gente. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Raquel, eu sou mãe da Gabriela, de 1 ano e 2 meses quase. Eu sou nutricionista, tô na área de nutrição há mais tempo, há 10 anos quase já, porque eu sou técnica em nutrição também. Minha maior parte da minha vivência é em hospital, tudo bem, Isa? Minha maior parte de vivência é em hospital, mas também já trabalhei em residencial de idosos e depois da maternidade ressignifiquei, que é atender famílias. Sou apaixonada por isso, por ajudar famílias nessa fase aí dos 1.000 dias, principalmente, né? Que é desde a gestação até o segundo ano de vida, que é a fase mais importante da alimentação da criança, porque é a formação dos hábitos alimentares e do comportamento alimentar. Então, assim, isso fez meus olhos brilharem e eu resolvi mudar. Sejam todos bem-vindos aí. Vão falando de onde vocês são, tá bom? E eu vou fazer aqui. Vocês está tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá. Vamos lá. Oi, Pri, tudo bem? Ah, que bom te ver por aqui, Priscila. Saudade de você na pós, viu? Gente, vou começar então falando um pouquinho. Existe uma diferença entre as crianças que não querem comer de 6 a 12 meses para as de 1 ano a 6 anos, tá? Porque as crianças de 6 a 12 meses, elas estão ainda na introdução alimentar. Então é bem diferente quando a criança de 6 a 12 meses não quer comer, porque ela ainda está aprendendo a comer. Ela ficou praticamente aí 6 meses numa consistência líquida, onde a digestão é diferente, o sabor é sempre praticamente o mesmo, né? A gente já sabe que o leite materno tem uma composição que ele muda conforme a necessidade, mas se a criança tiver na fórmula, ela praticamente teve o mesmo sabor, a mesma consistência durante 6 meses. Então é bem difícil a criança entender que o alimento, relacionar que o alimento mata a fome dela. E ela vai ter que aprender, ela vai passar por passos de aprendizagem a comer. Então, primeiro ela tolera, depois ela pega, depois ela cheira, depois ela tenta experimentar, tenta brincar, e a última coisa que ela vai fazer é comer e engolir, tá? Então existe essa diferença. Dos 6 aos 12 meses, a criança que não come, ela ainda tá em fase de aprendizagem de exploração. E aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Tudo bem, Gerson? Bem-vindo.
Então é isso, gente. De 6 a 12 meses é fase de exploração. É claro que a gente tem que ficar atento a alguns sinais de desenvolvimento que a criança está apresentando. Então, por exemplo, se ela não tem interesse nenhum pelos alimentos, que inclusive é característico dos sinais de prontidão para começar a introdução alimentar, a gente tem que levar isso para o profissional de saúde que acompanha. Então, a criança que está lá com 9 meses, ela não aceita de jeito nenhum nada, em nenhum horário, nem a fruta, nem a refeição principal. Aí já tem que conversar, porque pode ser algum sinal de alguma outra coisa, tá? E é bem característico a criança que ela não apresenta o desenvolvimento típico dela ter alguma outra questão envolvida. E aí isso tem que ser discutido com o profissional de saúde. Mas normalmente as crianças típicas, em sua maioria, acabam aceitando, tem algumas preferências por alguns alimentos, né? Normalmente as frutas, que são de mais fácil aceitação por ter um sabor mais doce. E aí, até 1 ano, ela tem que aprender a comer. Por quê? Até 1 ano, o leite é o principal alimento ainda, gente. Então, assim, a gente sabe que ainda a maior parte da energia que a criança vai precisar está no leite materno, tá? Ou na fórmula, no caso de quem não conseguiu amamentar, tá bom? Então, a criança que ela não quer comer de 6 a 12 meses, o motivo maior é porque ela ainda está em fase de aprendizagem. Tudo bem, doutora Elô? Prazer tê-la aqui, viu? Então é isso, gente. A criança que ela não quer comer nessa fase, ela ainda tá aprendendo a comer, tá bom? É diferente de 1 ano até 6 anos, que é uma criança pré-escolar, e aí ela tem uma mudança porque ela passa a ter autonomia e ela passa a deixar de ter o alimento como a única fonte de prazer, né? Ela passa a ser uma exploradora do mundo. Ela quer brincar, ela se interessa pelas pessoas, pelos amigos, né, pelas crianças que estão ali junto com ela, e é muito diferente de uma criança até 1 ano. Então, a criança até 1 ano, a única fonte de prazer que ela tem é a hora de comer dela, né? Acho que muita gente passa por isso, por essa mudança, e principalmente observa-se isso depois que a criança começa a andar, porque ela quer explorar a casa toda, ela quer explorar o ambiente, ela quer fazer essa exploração. E acompanhando essa autonomia da criança, tem uma desaceleração do crescimento e do desenvolvimento. Então a criança ela tem uma necessidade menor de energia. Então a quantidade que ela vai comer, às vezes assusta os pais porque ela vinha comendo bem assim durante a introdução alimentar no finalzinho aí. E aí ela passa a comer pouco, mas é porque ela também tem uma necessidade menor de energia, tá? Quando que a gente vai se preocupar? É quando fica muito exagerada essa seleção, que são poucos alimentos realmente que a criança come, e quando ela começa a perder peso, tá bom? Mas aqui o tema é meu filho não quer comer, o que eu faço, né? Então a gente vai entender um pouquinho, eu vou dividir em 3 partes. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me falando, tá bom, gente? Então vamos lá. Como é que a gente faz para prevenir a seletividade alimentar? Primeiro, a gente tem que fazer a introdução alimentar da forma correta, seguindo as orientações e diretrizes de alimentação atuais, tá? Evitando principalmente ultraprocessados na introdução. A gente sabe que, infelizmente, a introdução de ultraprocessados é muito precoce. A maior parte das crianças com 1 ano já conhecem muitos ultraprocessados, então evitar isso aí, porque eles são ricos em sal, calorias, gordura e açúcar e vicia o paladar. E isso aumenta a probabilidade da gente ter uma seletividade alimentar futura, tá? A alimentação dos pais, da família, é um exemplo também. Então, as famílias precisam, já desde a gestação da mãe, modificar os hábitos alimentares para que sejam mais saudáveis, para já trabalhar essa fase da criança. Então, a família que ela tem uma monotonia alimentar, que ela só come ali as mesmas cores, os mesmos alimentos diariamente, ela tem uma probabilidade maior de ter uma criança mais seletiva. Então, a gente admite aí que os pais e a alimentação da família são a base e são um exemplo para essa criança, tá bom? A gente também evita de oferecer uma mesma consistência para a criança. Então, por isso que a introdução alimentar, a gente tem que evoluir a consistência. 6 amassado, 8 já com pedacinhos, 12 já comida da família, com algumas pequenas adaptações ali para carnes, alimentos um pouco mais duros. Porque se a gente não faz isso, a criança ela tem uma dificuldade e ela vai ter uma predileção aí por alimentos mais pastosos.
E aí toda vez que ela for comer um alimento sólido, ela vai fazer uma ânsia, vai fazer um vômito e aí os pais não conseguem evoluir essa consistência depois. E aí nesses casos mais específicos, a gente acaba trabalhando aí com fono para auxiliar, para entender qual foi a questão envolvida aí e para tentar evoluir essa consistência, tá? Até porque a consistência adequada, ela favorece a mastigação, favorece o fortalecimento dos músculos da face e ajuda a criança a engolir de forma adequada, tá? E a criança que não tem dente? A criança que não tem dente, ela tem uma gengiva bem durinha, gente. E os alimentos ajudam a rasgar esses dentinhos. Então, assim, é muito importante que a gente saiba a fazer a consistência correta desde a introdução alimentar, para não ter esse problema lá na frente, tá? As pessoas ficam com medo de engasgo muitas vezes, mas a gente tem que saber, desde o pré-natal, o pai e a mãe, fazer manobra de desengasgo, porque a maior parte dos engasgos que acontecem não são com sólidos, são com líquidos, inclusive o leite materno, tá? Então a gente tem que saber, tem que ter essa informação desde o pré-natal, tá? Quero saber de vocês, vocês tiveram essa informação aí do desengasgo aí no pré-natal ou não? Quero saber. Me contem aí. Tá entrando aí a Dai, a Jéssica. Olha, gente, é bem importante isso, tá? A outra questão também que a gente tem que ter é muita paciência e na hora da oferta, tá? E ter essa questão também de vocês saberem que o ambiente tem que estar adequado. Tudo bem, Deise? Tudo bem, Jaciara? Bem-vindas, viu? Prazer tê-las aqui comigo novamente. A gente tem que ter muita paciência na oferta para essa criança, tem que proporcionar um ambiente adequado. A gente não pode ficar correndo atrás dessa criança para ofertar alimentação, né? E é muito difícil você ficar correndo atrás da criança com uma colher e a casa toda. Não dá, não pode. Então a gente tem que entender os sinais de fome e de saciedade, se essa criança tá realmente com fome. É claro que a gente tem que ter uma rotina familiar, tá? Que vai proporcionar que aquela criança saiba que aquele momento é de comer e não de brincar. Então, desliga-se as telas, né? Desligam-se as telas. Fala, olha, agora é hora de comer. Às vezes aquela criança não vai estar com fome mesmo, gente. Pode acontecer, tá? Por tudo isso que eu falei, diminui o crescimento a partir de 1 ano, tá? E só volta a acelerar lá na adolescência. Então, essa criança provavelmente pode não estar com fome, mas a gente coloca ela junto na mesa com a gente. E aí que vem a parte de incentivar. Tem várias formas que a gente pode incentivar essa criança, desde proporcionar esse ambiente adequado, tá? Tá bom, doutora Elo, seja bem-vinda, viu? E volte sempre aqui. Terei mais live semana que vem, quinta-feira, tá? Obrigada pela participação. Mas, gente, é assim, a gente proporciona esse ambiente adequado e incentiva essa criança. Como é que a gente incentiva? A gente tenta não forçar a alimentação, fazer que essa criança seja mais participativa na alimentação dela, para quem já entende, né? Para a criança que já verbaliza ali. Qual que é a forma certa de você oferecer essa comida para essa criança? Não é fazendo uma pergunta aberta, por exemplo, o que você quer comer hoje? Isso atrapalha a gente mesmo, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente já preparou comida, não tem outra opção, às vezes aquela criança vai pedir uma outra coisa que não tem em casa. Nesse tempo de pandemia, a gente nem pode sair para comprar essa outra coisa, né? Então a gente tem que fazer uma pergunta fechada dando opções, porque a criança ela gosta de participar, ela gosta de achar que ela tá mandando, mas aí cabe a gente ser mais esperto e dar alternativas. Então, por exemplo, ao invés de perguntar o que você quer comer hoje, chega no horário do lanche, você fala assim: olha, hoje a gente tem morango e a gente tem manga. Qual dos dois que você quer comer? Aí você dá uma opção de escolha e é uma opção saudável. Então, isso é muito importante a gente saber quais as opções que a gente tem, tá? E sempre fazer com que essa criança se envolva, ajudar na montagem do prato, fazer um prato bem atrativo, bem colorido, tá? É assim que a gente incentiva a criança. Para crianças maiores, que são acima de 2 anos, já dá pra gente envolver elas na participação, na escolha de receita, a quebrar os ovos, descascar ovo, mexer ali o bolo, que seja caseiro. Assim, é sempre bem-vindo, ajudar na hora da feira,
fazer parte sensorial, mostrar as frutas, falar a cor das frutas. A Dai perguntou, e pra criança que ainda não fala? Dai, quantos anos tem o seu filho ou filha? Conta pra mim. Porque eu até expliquei um pouquinho no comecinho que tem uma diferença de 6 a 12 meses, tá? A criança que ela tá em introdução alimentar, ela não come por outros motivos, porque ela ainda tá em aprendizagem. Mas assim, pra criança que ainda não fala, a gente faz a oferta sempre de alimentos saudáveis, tá? Pode ser que tenha ali uma fasezinha que eles mastigam, 2,5. Ainda não fala? Tá. Mas já entende o que você explica pra ele? Porque assim, a criança que ela tá, às vezes ela tá numa fase que ela entende comandos e aí ela já consegue participar, tá? Até na montagem da mesa. Então, por exemplo, se é um pratinho de plástico que é o dele, consegue colocar já na mesinha ou consegue te entregar pra lavar, tá? É importante envolver eles nessa parte da alimentação. Você pode também deixar frutas disponíveis, já picadas, próximos para ele, tá? E é bem importante isso de vocês tentarem estabelecer, ver a questão da onde a criança até que ponto ela consegue entender os comandos que vocês estão dando, tá? Aí vamos supor que você colocou um alimento lá no prato e recusou, tá? Evitem fazer expressões, evitem fazer comentários, fazer comparações às vezes com outros irmãos, tá? Isso é bem importante. A criança ela não gosta de sofrer comparações. Elogiem o processo. Às vezes é tipo, por exemplo, um brócolis, a criança não fez uma careta ali ou falou eca. Gente, faz parte do desenvolvimento da criança ela falar eca. E quando isso acontecer, cabe a gente também saber reagir. A criança falou eca para aquele alimento? Olha, a mamãe, o papai também às vezes sente nojo, mas é porque a gente não conhece, mas isso aqui é comida. E comida é bom pra gente. Então vamos tentar. Se você não quiser experimentar hoje, a gente experimenta amanhã. E é importante não desistir desse alimento, é ofertar em outras preparações, em outros momentos, com alimentos que a criança já aceita. Então, por exemplo, a criança não gosta de brócolis, mas ela gosta de ovo. Então, que tal você picar ali a flor do brócolis e colocar numa omelete? E não é esconder, gente, é falar, olha, essa omelete hoje tem brócolis, tá? Explica pra criança, fala, ó, o brócolis é verde. Relacionem com personagens que eles gostem. Então, para meninos, olha, o brócolis deixa o Hulk e o Thor muito fortes. Eles gostam dessa relação. Para meninas, olha, o Frozen, as meninas do Frozen, a Anne e a Elsa, elas comem brócolis. Então, às vezes, é uma forma da criança ser lúdico e estimular que essa criança coma, tá? Vocês têm dúvidas aí? Querem perguntar alguma coisa? Daí a live vai ficar salva, tá? Eu tive um problema pra salvar semana passada, mas tenta dar uma olhadinha depois, tá? Tudo bem aí com vocês? Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Tem outra coisa também, que tem outros pontos práticas que prejudicam e aumentam a seletividade alimentar, tá? Então, por exemplo, não ter uma rotina alimentar com beliscos entre as refeições, e isso às vezes parte até dos pais, da família, do grupo familiar, dos irmãos mais velhos, então tem que tomar cuidado com isso, porque a partir do momento que a criança belisca, provavelmente ela não vai ter fome na hora do almoço ou do jantar, que são as refeições principais, que acho que é a maior queixa aí dos pais, tá? Fazer uma comida diferente para a criança. Isso também prejudica e aumenta a seletividade alimentar. A criança ela tem que comer a mesma comida da família. Colocar essa criança para comer fora da mesa da família, às vezes numa mesinha menor ali do lado. Por mais que ela esteja do lado, ela não tá participando no ambiente. Ela tá numa mesa que não tá na altura dos olhos, que ela não tá interagindo com a família, que ela não tá participando efetivamente, ela não tá observando a família, porque a criança ela aprende a comer por observação e imitação. Então, se ela não tá vendo os pais, os irmãos, os avós, os tios, o grupo familiar comendo, e ela não tá interagindo, provavelmente ela vai ter uma seletividade alimentar porque ela não tá aprendendo, tá? Então, é muito importante que vocês pensem nas crianças como uma parte da família, tá? Meu filho ainda mama, quando estou em casa ele prefere amamar do que comer.
Aleitamento materno peito, porque se for não tem problema, tá? O leite materno ele não prejudica a aceitação alimentar, muito pelo contrário, ele estimula. E aí você pode manter a livre demanda, porque até uma forma do vínculo mãe e filho acalmar a criança para passar mais segurança para que ele consiga comer melhor. Porque se ele estiver nervoso, ele não vai comer, tá? Não tem problema. Se for leite materno, aí se for fórmula, seguir o esquema que o pediatra é, ou o profissional de saúde passou aí pra vocês, tá? Mas se for leite materno, não tem problema, tá? Até estabelece mais segurança. Às vezes, por exemplo, a criança tá passando por uma fase de salto de desenvolvimento, nascimento de dente, vacina, mudança de dinâmica familiar. Agora que a gente tá todo mundo fechado, isso modifica muito a aceitação alimentar das nossas crianças. Eu tenho ouvido muitas queixas de muitos pais que o isolamento tá refletindo na aceitação alimentar. Então é importante a gente entender tudo isso. Outra coisa também que influencia para a criança comer menos é intestino preso, ambiente inadequado, como eu já falei, tá? E pico de crescimento, dente também muito, tá? Mas não tem problema, viu? Outra coisa que a gente também tem que trabalhar é a questão de suco e sobremesa, né? A gente sabe que é bem cultural nosso. Suco a gente só indica a partir de 12 meses, 120 a 170 ml por dia. É a recomendação da Organização Mundial de Saúde. E às vezes a família tem lá o hábito de ofertar o suco no almoço e no jantar. E às vezes essa quantidade ultrapassa. E preferencialmente, por ser mais fácil, a criança, ao invés de comer a refeição principal, ela vai primeiro no suco, se a família disponibilizar, né? Então, eu acho interessante, principalmente nessa fase, evitar ofertar o suco com a refeição principal, para priorizar mesmo a aceitação alimentar, tá? E as sobremesas, mesmo que seja fruta, a fruta ela tem um açúcar mais saudável, mas a criança ela tem um incentivo positivo, um reforço positivo. Ah, não vou comer a comida, vai vir a minha fruta, vai vir o meu suco e tá tudo bem, né? Então, tomar cuidado com essas práticas. Eu não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas mesmo a questão da fruta acaba fazendo esse reforço. É claro que se vocês já estão fazendo isso, vocês vão diminuir isso de forma gradativa até retirar, tá? Tudo bem, Mel? Vou deixar vocês só pensarem um pouquinho aí. Vocês fazem essa questão do belisco, do suco e da sobremesa em casa? Tá certo, gente. Se vocês quiserem falar, vocês vão falando, eu vou lendo, tá? Então é isso, gente. Tomar cuidado com essas práticas. Acho que principalmente você envolver a criança no ambiente familiar, onde vocês dão um exemplo, vocês também comem saudável. Gente, é só oportunidade. A alimentação dos primeiros 1.000 dias até 2 anos é importante por conta disso, tá? É uma oportunidade que a família tem de se reeducar, é uma oportunidade que a família tem de ensinar para os outros filhos que já não têm uma alimentação tão correta, tá? É oportunidade. E o momento que a gente está vivendo agora de pandemia é a oportunidade maior que a gente tem, porque agora a gente está em casa, tá? Muitas vezes no trabalho, no dia a dia, a gente não consegue observar esse tipo de situação, tá? Então, assim, a gente. É agora. A hora é agora, gente. Aproveitem. Observem a alimentação da família de vocês, a dos filhos de vocês, como é que tá indo, quais são as dificuldades. E assim, para casos mais críticos, que realmente a criança não come, ela come só um número X de alimentos, eu sugiro que vocês procurem um profissional de saúde para acompanhar, tá? Até eu não sei, estes aqui que me acompanham, eu tô com a agenda aberta, se vocês precisarem de atendimento online, eu tô atendendo online, tá bom? E o meu link tá na bio, vocês podem me procurar, a gente conversa, tá bom? Tô pensando em formar grupos de atendimento por idade, mas ainda esse projeto tá lá na frente ainda. Mas se vocês precisarem de um atendimento, falem comigo, alguma coisa mais específica, alguma dificuldade, tá? Tamo aqui, ó, sucos naturais, frutas de belisco, frutas nos lanchinhos. Nunca dei de sobremesa, suco, já me disseram que precisa para complementar. Exatamente, complementa com arroz e feijão, é isso aí.
Esse belisco, gente, por mais que seja saudável, ele vai prejudicar sim a aceitação. E a refeição principal é muito importante porque ela é fonte de ferro, tá? E a gente sabe que aí nos primeiros 2 anos de vida tem um risco muito alto de anemia. Se for 30 minutos depois, que já comeu, ofertar uma fonte aí, uma fruta de vitamina C, ok. Mas cuidado com os sucos, tá? Porque o suco não pode adoçar, açúcar não pode até 2 anos, mesmo após 2 anos é com moderação. Crianças até 5 anos, 50% já tiveram cáries, então não é só o sobrepeso e a obesidade, existem outras questões envolvidas aí na oferta do açúcar. O suco, ele não promove mastigação, então, se for o caso, prefiram ofertar as frutas, tá? E já tá relacionado que suco tá ligado com sobrepeso e obesidade, principalmente se não for natural, tá? Até fiquem atentos que terça-feira da semana que vem, o Parece Mas Não É sobre suco, explicando a diferença dos sucos, tá? E a gente acha que aquele suquinho de caixinha inocente ali é saudável, mas não é, tá? Eu vou mostrar, fiquem atentos aí, vai ser bem legal, tá? Então é isso, gente. O que eu tinha pra falar é assim: para incentivar, envolvam as crianças, mesmo as pequenas, nas atividades com alimentação. Se ela não entender ainda, dá um alimento na mão dela, deixa ela brincar, deixa ela explorar, isso faz parte. Fez sujeira? A bagunça é inevitável, mas sofrer é opcional, né? Já diz a Aurora Senhora aí, que é um perfil do Instagram que eu gosto muito. E é assim, gente, a gente tenta envolver para que eles sejam ativos na alimentação dele. Isso é muito importante, a gente ter uma atitude responsiva, que a gente oriente com firmeza, mas sendo gentil, tá bom? Com os nossos filhos, para que eles formem hábitos alimentares aí mais saudáveis, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? É isso, gente. Queria agradecer a participação aí de vocês. Muito obrigada aí. Adorei fazer essa live hoje para vocês. Hoje não acabou minha voz, né? Que maravilha. Para quem ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, acesse o link na bio. Lá tem informações exclusivas. E só para contar para vocês, essa semana eu começo aí algumas receitas de festa junina para as nossas crianças. Estamos em casa, mas acho que dá para trazer um pouquinho aí dessa festa junina para casa, né? E aí sábado começam as receitas do Arraial da Gabi, tá bom? Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida a mais, me mandem aí por direct, venham conversar comigo, tá bom? Vou deixar uma enquete com os temas possíveis para a live da semana que vem, tá? Vou fazer live toda quinta, às 10h45. Espero a participação aí de todos. Muito obrigada, um abraço e fiquem em casa, cuidem de vocês e da família. Até mais!